Oi, galerinha! Hoje a minha avó vai contar história de terror. Inscreve no canal e deixa o like. Hoje eu vou contar uma história que, na verdade, eu não vou falar que eu presenciei porque eu só tinha 4 anos de idade. Na época eu fiz alguma pergunta, perguntei o que estava acontecendo, mas como eu tinha 4 anos de idade, eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. Mas quando eu tinha uns 10 anos, daí o meu pai contou o que tinha acontecido naquela noite. A gente morava em um vilarejo aqui no estado de São Paulo. Eu não vou falar o nome porque envolve morte e eu não posso citar nome de cidade, mas aqui no estado de São Paulo. E meu pai, ele tinha um amigo e vizinho. Esse vizinho se chamava Pedro. E ele tinha um armazém no sítio mesmo, na fazenda. Então, aquele vilarejo ali, ele tinha um armazém e as pessoas que moravam ali faziam suas compras ali, exceto coisas que, móveis, roupas, mas coisa de comer, secos e molhados, bebidas, era comprado tudo ali naquele armazém. Este seu Pedro, ele tinha um casal de cachorros, pastor alemão, com pedigree mesmo. E ele, todo ano, ele deixava a cachorra dele dar cria, porque não faltava gente para comprar os cachorrinhos, né? Porque eram pastores alemães e eram cachorros muito lindos e as pessoas se interessavam, então todo ano ele deixava a cachorra dar uma cria. E aí andou dando 3 ou 4 cria, os cachorrinhos ficavam e ele vendia. Aí começou, a cachorra criava e aí quando era noite os cachorrinhos, a cachorra iam dormir quando eram bebês ainda os cachorrinhos. E quando ele levantava de manhã cedo, às vezes ouvia os cachorros gritando, latindo muito durante a noite. Não ligava porque os cachorros não deixavam ninguém ficar entrando, ninguém entrar na casa nem nada. Mas como era sítio, tinha assim lugar que dava para entrar, provavelmente no quintal. E aí quando amanhecia o dia, não tinha nenhum cachorrinho, somente a cachorra e o cachorro. Aí aconteceu isso 3, 4 vezes. Todo ano a cachorra criava e os cachorrinhos simplesmente desapareciam. Desapareciam. Aí ele falou, não é possível, será que tem gente roubando os cachorrinhos? Mas se estão roubando todos os cachorrinhos de uma vez só, os cachorros são tão bravos, o cachorro e a cachorra, 2 pastores alemães cuidavam da casa, eles não iam permitir aquilo. Aí ele falou, eu vou ter que dar um jeito nesse ladrão, eu vou ter que ficar armado e quando ele aparecer que eu escutar os cachorros latindo muito forte, eu vou levantar e seja quem for eu vou atirar. Daí ele tinha uma espingarda muito boa de calibre grosso, ele colocou as balas e deixou, a cachorra tinha acabado de criar, devia os cachorrinhos ter uns 10 dias. E aí ele deixou os cachorrinhos no mesmo lugar, na casa dos cachorrinhos, no quintal. E aí quando foi à noite, ele escutou, os cachorros começaram a latir, a cachorra e o cachorro. E aí aquilo foi intensificando cada vez mais. Ele viu que tinha cachorrinhos da vizinhança também, vira-lata, mas também vieram também. E latiam. E ele falou, hoje eu mato essa pessoa. Pelo menos eu deixo ele caído no chão. Aí ele pegou a espingarda dele, a esposa dele falou para ele não abrir a porta porque era perigoso.
se a pessoa tivesse armada. Mas ele falou, não vou deixar mais, já pegou 4 crias da cachorra e agora já tá pegando de novo, isso não vai parar nunca. Aí ele abriu a porta e quando ele abriu a porta, ele viu aquele bicho com 4 pés, muito cabeludo, com o rosto coberto de pelo e um cachorrinho já na boca comendo, porque tinha sangue, o cachorrinho. Aí ele não hesitou, ele atirou. E ele atirou bem para matar mesmo, atirou no corpo daquele bicho. Para ele estava matando um animal. E aí ele atirou e aí viu que tinha acertado, aquele bicho caiu no chão. Aquele bicho caiu no chão e aí ele falou, olha para a esposa dele, vem que eu atirei, eu acertei e ele caiu no chão. Aí eles pegaram um lampião e foram ver o que era. Aquilo ali não era um animal, aquilo ali era um homem. Aquilo ali era um homem. Na hora que ele atirou e matou, ele não tinha matado um animal, ele tinha matado um homem. Ele entrou numa crise, era 1h da madrugada. Ele entrou numa crise de pânico, de terror, ele e a esposa dele, e falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu matei um homem, eu tirei a vida de um homem. E porque as balas estavam tudo na região do peito, da barriga. E aí ele pegou e falou, e agora? Eu vou ser preso por homicídio. E aí ele não conheceu, ele olhou aquele homem, não reconheceu como ninguém ali do bairro, da vizinhança, ele nunca tinha visto aquela pessoa. Aí ele teve uma ideia, ele falou, eu vou levar, ele tinha um caminhão, um Chevrolet, um caminhão muito bom, de carroceria de madeira, onde ele comprava os alimentos e trazia para o armazém dele, que ficava no sítio. Aí ele pegou aquele homem, embrulhou num encerado, né, porque estava sangrando, e embrulhou num encerado e levou 30 quilômetros e jogou no rio. Não vou falar o nome do rio também para mim não me comprometer, mas eu sei. Levou no rio e jogou bem no meio do rio, aquele corpo, desembrulhou e jogou no meio do rio. Aquilo afundou e ele veio embora. Ele veio embora, aquilo ele não contou para ninguém. Como ele era muito amigo do meu pai no outro dia, isto ele fez tudo à noite. Quando foi no outro dia, meu pai falou, seu Pedro, o que aconteceu? Tem alguém doente na casa do senhor? Ele falou, não tem ninguém doente. Então, por que o senhor saiu mais de 1h da madrugada com o caminhão correndo e depois demorou 1h30, 2 horas, eu não sei bem, porque eu estava dormindo, era noite, mas o senhor voltou e aí não escutamos mais nada. Aí, como ele era muito amigo do meu pai, ele falou pro meu pai se o meu pai ia guardar segredo, porque o caso era muito grave. Aí meu pai disse que sim, porque meu pai era uma pessoa bem discreta e as pessoas confiavam nele. Aí ele pegou e falou que ele tinha descoberto quem estava comendo os cachorrinhos dele. Aí meu pai falou, mas quem era? Aí ele contou que durante a noite ele acordou com o barulho, ele já estava preparado, ele abriu a porta, ele atirou no bicho, e aí o bicho caiu e a hora que ele chegou para ver o bicho, não era um bicho, mas era um ser humano, uma pessoa que ele nunca tinha visto. Então ele tinha levado e jogado no rio. E ali aquela história morreu ali. Demorou 1 semana, aí encontraram bem mais para baixo, no mesmo rio, um corpo lá no rio, boiando. Aí a polícia foi lá, retirou o corpo e tudo. Aí quando ele escutou falando no rádio que tinham achado um corpo, ele achou que era o corpo que ele tinha levado pro rio, que ele tinha matado. Ele achava que ele tinha matado um lobisomem. Aí ele foi, né? Os curiosos foram também
e ele acabou indo também para a cidade próxima, que eu também não vou falar o nome, e para ver se era o que ele tinha jogado no rio. E realmente era aquele homem. Ele não tinha documento, ninguém ali da redondeza conhecia ele, e ele ficou lá como indigente uns dias, e depois naquela época, porque faz 57 anos, né? Eu tenho 61, eu tinha 4 anos, então faz 54 anos que isso aconteceu, e ele se certificou que era aquele homem que ele tinha matado, mas daí, depois de uns 15 dias, procurou familiares, pessoas, e acabou que não apareceu ninguém. Aquele homem foi sepultado como desconhecido, como indigente. Então, este senhor, ele já morreu, ele morreu antes que o meu pai. Meu pai também já faleceu, já tem 37 anos que o meu pai faleceu, e essa história tem 57 anos de acontecido, e ficou por isso mesmo a morte deste homem, que no caso, que segundo o seu Pedro, era um lobisomem.